Sejam bem-vindos a mais um SantoCast, seu podcast aqui da Santolim, que fala sobre gestão patrimonial, gestão de riscos, investimentos e muito mais assuntos interessantes para você que está aí assistindo. Meu nome é Mitsael Tassinari, eu sou planejador financeiro e consultor de investimentos aqui dentro da Santolim e hoje o assunto que nós vamos trazer para vocês é o consórcio. E para isso nós trouxemos o nosso especialista aqui da casa, o grande Fernando, para comentar um pouco sobre esse tema, deixar ele se apresentar um pouco. Fernando. Olá, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer, pelo convite. Meu nome é Fernando Serafim, eu trabalho aqui na Santolim. Sou especialista nesse produto, consórcio, e espero contribuir bastante aqui com o SantoCast, trazer informações importantes para o nosso público, né? Legal, maravilha. Com certeza vai, Fernando. Agora, o consórcio ele é um produto que muita gente já ouviu falar, seja sendo oferecido pelo banco, seja sendo oferecido até mesmo por outros vendedores de consórcio, que nós temos um grande momento, eu vejo hoje, no mercado, que o consórcio ele tem despontado, acho que muito por conta dos juros altos, né? Sim. Mas ele é um produto que às vezes as pessoas não conhecem muito bem. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, acho que seria interessante falar sobre o que que é o consórcio, como que ele funciona. Não, perfeito. Essa é uma pergunta bem legal, né? Realmente, o consórcio hoje, ele é uma ferramenta que as pessoas têm utilizado para adquirir bens. Inclusive, foi esse o que iniciou, esse produto aqui no Brasil. Uhum. Então, eu considero o consórcio como uma ferramenta para você adquirir um bem, seja um veículo, seja um imóvel. Então, você não quer financiar, você adquire esse patrimônio através de uma carta de crédito de consórcio. Legal. E já que você mencionou aí a pessoa, por exemplo, não quero financiar, vou optar por fazer o consórcio, quais que seriam as diferenças, né? Porque tem o financiamento, tem a questão dos juros, o consórcio hoje ele tem juros, como é que funciona essa parte? Boa pergunta, Mitch. O consórcio ele não tem juros e é um diferencial, desse produto. No entanto, ele tem a taxa de administração, fundo de reserva, que são essas questões que envolvem ali o produto. Mas em si, ele acaba sendo mais vantajoso que o financiamento por conta do custo operacional total, né? Ele Uhum. acaba tendo um custo operacional total menor do que um financiamento tradicional. Entendi. Hoje o mercado de financiamento, as taxas de juros, elas têm estado bem altas, né? Sim, Acredito que é difícil hoje em dia você conseguir um financiamento abaixo de 10% ao ano, sim. 11% ao ano, na taxa de juros da operação, só ela, né? Sem contar os outros custos que você vai ter numa operação de financiamento. Sim. O consórcio, essa questão das taxas, como é que está funcionando hoje? O que que você vê? Então, hoje o mercado de consórcio, Mitch, ele é bem flexível. Então, Uhum, hoje o cliente que contrata, que compra uma carta de crédito, ele consegue flexibilizar as questões das taxas também. Hoje uhum, as administradoras dão opção de você comprar uma carta de crédito com uma taxa administrativa menor ou um pouco maior. Então, certo. isso também é bem flexível, na contratação. Isso depende muito do tipo de consórcio, porque eu acho que tem consórcio para carro, tem consórcio para imóvel. Isso. Hoje o mercado de consórcio ele é bem amplo. Então, você vai encontrar cartas de crédito que são destinadas para a aquisição de imóveis, a aquisição de veículos, também cartas de créditos para serviços, como cirurgia plástica, por exemplo. Uhum. Então, é um mercado assim bem amplo em soluções. Entendi. E as taxas do consórcio, né, ela é mais a taxa de administração, só existem outros tipos de custo que estão envolvidos, por exemplo, na contratação de um consórcio, ou seria só a taxa de administração? Boa pergunta. Além da taxa de administração, existe também as taxas relacionadas ao fundo de reserva, né? Então, a pessoa que entra em um grupo, ela precisa dar uma garantia que ela vai honrar os compromissos até o final, para que as outras pessoas que também entraram no grupo consigam ter acesso ao crédito. Então, a taxa de reserva seria para isso. Existe também o custo do seguro prestamista. Porém, o seguro ele é flexível, né? Você pode contratar ou não. Para que funciona o seguro, Fernando? O seguro ele serve para justamente garantir que, caso você venha a falecer durante o processo, durante o período ali do grupo vigente, as demais pessoas não saiam prejudicadas e elas tenham a garantia de que elas vão receber o crédito também. Certo. Esse seguro é um seguro que ele é pago para quem comprou esse consórcio ou ele é pago para a administradora do consórcio? Que é um seguro prestamista, né? Isso.
Ele é um seguro pago para a administradora, né? Então, caso aconteça um sinistro, né, caso a pessoa venha a óbito, esse valor do seguro ele é usado para quitar toda a cota do grupo que o cliente ele adquiriu. E daí ele ganha o direito daquela, como se ele tivesse quitado a cota e ele ganha o direito de usar aquela carta de crédito, por exemplo. Isso mesmo. Entendi. Mas uma coisa que eu acho que seria legal a gente trabalhar também, que é a questão do processo todo, desde a contratação, como é que funciona um grupo de consórcio, né? O que que eu estou fazendo quando eu estou entrando num grupo de consórcio? Eu estou juntando dinheiro, eu estou fazendo isso com outras pessoas, eu estou ganhando alguns juros em cima, como é que funciona? Então, essa questão ela vai muito do objetivo de cada pessoa, né? Hoje o mercado de consórcio ele é muito estratégico. Então, por exemplo, clientes que eu atendo são clientes que desejam adquirir um bem a médio e longo prazo. Então, a gente faz um planejamento, né? A gente adquire ali uma carta de crédito e faz um planejamento baseado na quantidade de meses que o cliente está disposto a aguardar para ter acesso ao crédito, né. Uhum. Então, eu acho que vai muito de cada pessoa, né, qual o objetivo final ali, na aquisição do produto. Legal. Esse planejamento, como que você organiza isso com o cliente? Você vê quanto que ele tem de disponibilidade no momento, qual que é o valor do bem, e vai trabalhando, as parcelas do consórcio em cima disso, ele vai juntando uma reserva junto? Então, isso aí vai muito do objetivo de cada pessoa, né. Aqui na Santolin, a gente presta consultoria. Uhum, Então, logo que o cliente ele demonstra interesse, né, em comprar uma carta de crédito, eu entro em contato com ele para poder entender, o que ele deseja adquirir, qual o prazo que ele deseja aguardar para ter acesso ao crédito. Hã, uma outra pergunta também que eu sempre faço é se ele tem algum valor de entrada e qual o valor de entrada, porque a partir dessas respostas a gente consegue montar uma estratégia, uhum, né. Então se o cliente ele tiver, por exemplo, um valor de entrada e ele tiver, uma necessidade mais rápida em ser contemplado, o que a gente faz? A gente coloca ele, em um grupo já em andamento, eh, eu como profissional que faz a contratação da carta de crédito, eu consigo ter acesso, por exemplo, ao histórico das assembleias e aos históricos de uhum. lance, para conseguir criar estratégia para esse cliente e entender qual porcentagem de lance a gente poderia estar dando para que ele tivesse, mais assertividade na contemplação da carta de crédito. Então é algo assim bem estratégico e é muito consultivo, é muito pessoal de cada pessoa, né. Entendi. Mas então, por exemplo, se eu quisesse fazer um consórcio de um carro para ser contemplado daqui a 2 anos, e for chegar isso para falar com você, como que a gente faria isso, por exemplo? A primeira coisa é entender qual o veículo que você quer comprar, qual o valor desse veículo. Então, a Uhum, partir disso, a gente consegue ver uma carta de crédito que daria para você adquirir esse veículo e também que desse alguma margem para você custear alguma coisa relacionada à documentação, seguro, etc. uhum. Depois a gente conseguiria entender se você possui um valor para lance. A partir dessa resposta, a gente consegue montar uma estratégia para você estar pagando o valor da cota e Uhum. juntando um valor extra para daqui a 2 anos a gente dar um lance para ser contemplado, né. Legal. Óbvio que existe também a questão do sorteio, tá, Mitch? Uhum. Então você pode ser sorteado também em alguma assembleia, né. Certo. Eh, essa questão dos sorteios e assembleias, tem uma assembleia todo mês, né, pelo que eu me lembro, Isso. mas é um sorteio por mês? Eu posso ter mais de uma chance por mês ser sorteado? É, um sorteio por assembleia, né. Hoje, algumas administradoras flexibilizam mais isso, né, até para deixar o produto mais atrativo. Uhum, Então, algumas seguradoras estão fazendo algumas movimentações para ter mais opção ali de sorteio em uma mesma assembleia. uhum. Também existe a opção de você dar o lance, né. Hoje a questão do lance ela é bem ampla, então você pode dar um lance fixo, lance embutido, tem diversas formas de você ter acesso ao crédito de forma mais rápida, né. Legal. Vamos entrar um pouco mais nessa parte dos lances, que eu acho que é algo bem interessante para entender mais, já que toda a programação de aquisição desse bem, utilizando um consórcio mais previsivelmente, ela passa Aham. pelo uso do lance, né. Como é que funciona, por exemplo, o lance fixo?
O lance fixo, como o próprio nome já sugere, é um valor fixo que você vai dar de lance para ser contemplado. Uhum. Então, a administradora, ela estipula o valor do lance fixo e você dando o lance fixo sendo contemplado, você faz o pagamento desse valor. Mas daí eu dou o lance fixo, eu só preciso dar o lance fixo para ser contemplado? Ou, por exemplo, porque eu, você e mais 3, 4 pessoas podemos dar esse lance fixo no mesmo mês. Todo mundo vai Aham. ser contemplado? Isso. Algumas administradoras, elas fazem sorteio das pessoas que deram um lance fixo. Entendi. Entendeu? Então, se 4 pessoas deram um lance e o valor igual, né? Então é decidido a pessoa contemplada através de sorteio. Entendi. E que outros lances tem? Temos o lance fixo, tem o Tem o lance lance embutido. lance embutido. O lance embutido, ele utiliza do valor do crédito para ser usado como lance. Então, por exemplo, algumas administradoras estipulam que o lance embutido seria de 30% do valor da carta de crédito. Então, vamos imaginar que você comprou uma carta de crédito no valor de R$ 100.000. Uhum. 30% seria R$ 300.000. Então, R$ 300.000 seriam utilizados 30 para mil, não? isso, 30 mil. perdão. Acontece. Você perguntou ainda, né? Não, né? Aí R$ 30.000 seria utilizado para fazer o lance, né? O lance embutido. Então, ao invés de você ter acesso a R$ 100.000, que seria o valor da carta de crédito, você receberia o valor atualizado já descontando o valor do lance, né? Que seria 30%. Hum. Então, o lance embutido ele teria essa ideia de você utilizar o próprio crédito para você ser contemplado. Legal. Então, ao invés de receber os 100, eu receberia 70. Isso. Só que daí beleza, eu ganho um desconto no meu consórcio, porque eu estou usando menos a minha carta de crédito nesse sentido, ou eu continuo pagando sobre os 100 mil? Você continua pagando sobre os 100.000. Certo. Porque é como se eu tivesse antecipado um recurso, coisa nesse Isso sentido. mesmo. Não, maravilha. E lance fixo, lance embutido, tem algum, eu acho que tem o lance livre também, não tem? Sim, o lance livre, você estipula o valor que você quer dar, né? Uhum. Então, o que a gente faz é entender ali o histórico do grupo, entender qual a porcentagem ali de lance mais assertiva, né? A partir das pessoas que já deram, e aí você consegue ter um entendimento de quanto de capital você precisaria dar de lance para ser contemplado naquele grupo específico. Maravilha. Isso tende a variar muito dentro dos consórcios que você tem trabalhado? Qual que é uma faixa de lance livre que eu poderia dar para ter uma chance maior de ser contemplado? Então, isso varia muito de grupo para grupo, né? Normalmente, as pessoas mais ansiosas, elas acabam dando lances maiores no início, porque elas têm interesse de ter acesso ao crédito de forma mais rápida, né? Uhum. Mas, via de regra, a porcentagem ali seria entre 30% e 40% ali do valor do crédito. 30, 40% do valor do E crédito. isso. Interessante. Olhando dessa forma, você comentou agora a questão das pessoas um pouco mais ansiosas darem lances maiores no começo, o Aham. pessoal mais tranquilo esperar um pouco mais. Para quem que você olha hoje e pensa: "Não, essa pessoa aqui, o consórcio faz é o que mais faz sentido para ela hoje", pensando nessa questão toda de, acredito de certa forma, até uma alavancagem patrimonial, né? Aham. Então, o consórcio ele é muito indicado para as pessoas mais organizadas financeiramente, as pessoas que não têm interesse em pagar um valor de juros muito alto, né? Então, seria indicado para essas pessoas que não têm pressa em adquirir um bem, né? Haja vista que a maioria das pessoas que entram em contato, elas têm conhecimento, né, de que elas têm em mente a aquisição de um patrimônio e elas têm o interesse de adquirir aquele patrimônio em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, é indicado para esse público. Existe também hoje, Mitch, um mercado de cartas contempladas que também poderia suprir essa necessidade das pessoas que têm interesse imediato, né? Não sei Uhum. se seria interessante abordar mais esse tema agora, mas tem esse mercado também para abranger essas pessoas que têm interesse imediato no crédito.
Não, é interessante a gente entrar um pouco nessa parte, porque realmente tem um mercado de cartas já contemplado de consórcio. Eu posso Isso, comprar uma carta que já está contemplada. isso, Eu não isso mesmo. preciso dar um lance numa carta que não está ainda, né? Isso. E quais são, porque qual que é a vantagem, por exemplo, de eu comprar uma carta já contemplada, ao invés de eu comprar uma outra carta que não está contemplada e dar um lance para ser contemplado, talvez ali no primeiro, segundo mês? Então, essa é uma questão bem interessante, tá, Mitch? A gente faz uma análise sempre, né? Porque Uhum, cada cliente tem uma demanda diferente. Então, por exemplo, se você quer adquirir um patrimônio, quer adquirir um veículo, e você tem interesse de comprar aquele veículo de forma imediata, e você iria financiar aquele veículo. Então, o que a gente faz? A gente pede para o cliente fazer o estudo do financiamento, ele traz para a gente o estudo, e aí a gente monta também o estudo da carta de crédito, né, contemplada, e a gente faz a comparação no custo operacional total, né, para ver se faz sentido para ele fazer a aquisição daquele patrimônio através da carta contemplada ou através do financiamento, né? uhum. E no caso da carta de crédito, também a gente faz essa análise, né, principalmente do valor de lance que ele tem. Então, dependendo do valor de lance e dependendo da margem do grupo para ser contemplado, a gente também consegue ser mais assertivo também. Então, a questão que varia muito, tá, Mitch? Por isso que aqui na Santolinha a gente preza muito por consultoria, porque cada cliente tem um perfil diferente, uma necessidade diferente. Então, a Uhum. gente avalia cada caso para poder entender qual que vai ser a melhor solução para cada pessoa. Não, maravilha. E uma pergunta, digamos assim, quando eu vou trabalhar com, a parte de planejamento financeiro de alguns clientes, Aham. muitos deles têm a ideia de que o consórcio ele tem essa rentabilidade da carta, que a carta dele está rendendo porque ele tem um valor que está maior do que quando ele contratou. Como é que funciona essa parte da rentabilidade? Então, a verdade, a carta de crédito ela não tem rentabilidade, mas ela é atualizada, né? O Uhum, valor do crédito é atualizado. uhum, Então, via de regra, em 6 meses, existe a atualização ali do valor, né? Que a pessoa paga na carta de crédito, mas também o valor do crédito também é atualizado, né? Porque a gente há de concordar que um veículo que hoje custa R$ 100.000, daqui a 2 anos ele não vai hum, custar esse valor. Então é perfeito. necessário que esse valor do crédito ele seja ajustado também para que o cliente continue com o mesmo poder de compra. Ah, entendi, perfeito. Maravilha. Isso é uma questão que eu vejo muitas vezes quando eu pego alguns clientes de planejamento financeiro, eles têm bastante essa dúvida da questão do se está rendendo, se não está rendendo. Sim, E normalmente eu tento trabalhar com eles para explicar dessa forma, mas eu acho que é muito disso, né? Você está sim, tendo um reajuste do quanto você está pagando, você tem um reajuste também do quanto você vai receber. isso, Assim, a carta ela permanece muito justa com todo mundo. isso mesmo. Até porque o governo hoje para a gente não é nada fácil, né? Essa parte de economia, principalmente. É, nossa, historicamente no Brasil, né? Não só recente, mas histórica, o Brasil sempre teve problemas com inflação. Sim, Então a gente está sempre tendo uma inflaçãozinha que vai aumentando, e se a gente compra uma carta e ela não reajusta, daqui a pouco aqueles meus R$ 200.000 que eu ia usar para comprar um Jetta, eu estou comprando um Gol. verdade. Então, meu sonho era comprar um Jetta, acabei que eu comprei um Sim. Gol porque foi 5 anos depois que eu fui ter acesso àquele crédito. Então é bem legal essa parte do reajuste do consórcio, nesse sentido que ele preserva o nosso poder de compra, né. Sim, bem legal e necessário, né, Mitch? Necessário. Necessário, necessário, exatamente. Mas olhando assim, eh, quais os riscos hoje que uma pessoa que ela, vamos supor, ela não veio na Santorini, Sim. não veio na Santorini, a gente não conversou com ela simplesmente pensou: "Ah, acho que vou fazer um consórcio", Aham. foi lá em qualquer lugar, "Acho que vou fazer um consórcio", e ninguém fez nenhum tipo de consultoria, ninguém deu uma atenção para ela para entender realmente, venderam um consórcio para ela. Quais os Aham. riscos que essa pessoa pode ter de contratar um consórcio da maneira errada? É uma boa pergunta, Mitch. Muitas pessoas se frustram com o produto, por quê? Primeiro que a gente está no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é um país assim que já tem um histórico assim complicado. E aí, como a gente tem uma alta de juros significante, as pessoas têm migrado para o consórcio como uma opção, né, em relação ao financiamento. Isso é uma coisa muito positiva. E muitas empresas começaram a ofertar de forma bem massiva
a carta de crédito, o consórcio. E aí, muitas empresas acabam vendendo algo que não é verdade para o cliente, né? Acabam vendendo oportunidades que, no final das contas, não é uma verdade. Então, eu vejo que uma das dificuldades hoje no mercado de carta de crédito é justamente a pessoa ter conhecimento na íntegra de como funciona o produto, né? Aqui na Uhum. Santolim, por exemplo, a gente faz essa consultoria e apresenta para o cliente o ônus e o bônus do produto, É né? realista quanto ao Isso. produto em si, né? Isso, a questão das taxas de administração, do fundo de reserva. A gente deixa bem claro para o cliente que, dependendo da modalidade que ele contrata, não tem garantia nenhuma de que ele vai ser contemplado em X dias, em Uhum. X meses. Então, ele tem essa consciência, né? A gente faz tudo de forma transparente e idônea para trazer essa credibilidade, essa transparência. Mas hoje eu vejo que muitas pessoas se frustram por conta disso, porque elas acabam comprando a carta de crédito, acreditando que elas vão ser sorteadas no mês 3 ou no mês 4 e no final aquilo não acontece, ou muitas das vezes a pessoa compra uma carta de crédito e ela não se atenta ao número de meses do grupo, e Uhum. aí ela não faz o cálculo quanto em anos representa aquele número de meses, e ela acaba se frustrando e ela acaba desistindo no meio do caminho, e o contrato da carta de crédito ele acaba sendo bem amarrado para garantir que todas as pessoas que entraram no grupo consigam receber o valor. Então as pessoas acabam desistindo do contrato e não têm acesso ao valor que ela aplicou, né, que ela investiu até o final do grupo. Então isso acaba frustrando a pessoa, né? Pois é, e você mencionando essa questão da desistência do contrato, eu tive buscando algumas informações até para a gente trazer algo mais rico aqui nessa conversa, Aham, que eu fui entender, legal, por exemplo, queria entender primeiro taxa de inadimplência, se tinha taxa de inadimplência forte em consórcio, mas depois eu descobri a questão da taxa de exclusão. E olha como é importante você fazer a venda do consórcio da forma certa. Hoje a taxa de exclusão de cotas em consórcio, ou seja, pessoas que saíram de grupos porque não conseguiram pagar aham, ou porque deu algum problema, é, é de 50%. sim, Então imagina que em 2024, se foram feitas, sei lá, vamos dizer que 2 milhões de cotas de consórcio de aham, imóvel, porque eu olhei principalmente a parte de imóvel, 2 milhões de cotas de consórcio, 1 milhão de cotas foram excluídas, ou seja, as pessoas que deixaram de pagar. sim, Simplesmente porque devem ter feito sem pensar, tipo, nisso tudo que você está falando. sim, Num prazo, não ter. A pessoa às vezes vende para ela achando que ela vai ter um prazo certo para ser contemplada, mesmo que não dê um lance, eu acredito, né? Que eu aham, acredito que muitas vezes o problema está nisso, né? Se eu vou dar um lance, eu posso me planejar para ser contemplado, que nem você falou, em 6 meses, em um ano, sim, mas é um planejamento. é um planejamento. Se eu não dou um lance, eu não tenho como dizer que eu vou ser contemplado Sim, daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses. E talvez isso seja um dos grandes problemas que eleva tanto essa taxa. O pessoal às vezes promete algo que não existe. com certeza. E também tem um problema também da nossa cultura brasileira, né, Mitch? Eu Uhum, acredito que o brasileiro ele não tem essa questão financeira assim muito nítida na cabeça dele. Então, quando a gente faz esse atendimento, né, eu procuro entender qual o faturamento do cliente, faturamento mensal, para não poder fazer uma proposta para ele de uma carta de crédito onde irá comprometer uma porcentagem muito grande do faturamento dele, porque eu uhum, sei que isso lá na frente vai causar problema. sim. Então, por exemplo, você que tem um faturamento mensal de R$ 10.000, você não pode comprar uma carta de crédito onde você vai pagar R$ 5.000 por mês, onde vai comprometer 50% do seu faturamento. Então, Certo. isso é algo que a gente faz aqui, né? A gente entende o que o cliente busca, mas importante também é o que? A gente ofertar o que cabe no perfil dele. Exato. Então, a gente tem essa questão. E um outro ponto que você falou aí também que é interessante e que o mercado se atualizou é que hoje algumas administradoras elas não aceitam qualquer pessoa mais para fazer a contratação de uma carta de crédito. Uhum. Algumas, inclusive, elas fazem a análise do SPC Serasa. Então, se a pessoa ela não tiver com o nome limpo, por exemplo, Tem que ter um bom histórico de crédito. ela não consegue entrar no grupo justamente
para garantir que aquela pessoa vai arcar com os compromissos financeiros até o final do grupo. Entendi. Não, e é legal você ter comentado essa parte da educação financeira Isso, do brasileiro, né? A gente teve até recentemente, eu e o Edu, que a gente trabalha aqui com a gente fez uma palestra voltada para a parte de educação, num, num evento para educadores, professores, essas coisas, sobre educação financeira e como que é carente hoje no Brasil. sim, Existe até esse tema da gente falar de ter educação financeira nas escolas, é uma proposta do MEC, mas não é tão colocado em prática. sim, E daí a gente vê como isso tem efeitos práticos na vida das pessoas com depois, né? certeza. Porque com um pouquinho mais de entendimento, saberia diferenciar uma proposta dos sonhos, de um Sim, consórcio, de uma proposta que realmente é real, faz sentido. Isso implica em várias coisas, não só em consórcio, pirâmides financeiras e por aí vai, com né? certeza. Essa parte de você levar muito em consideração a situação financeira da pessoa é muito importante, porque por mais que eu faça um consórcio hoje, como eu provavelmente estou me programando, me planejando para ser Sim, contemplado, eu provavelmente ainda estou pagando um aluguel. sim, Então tem isso, né? Então, às vezes no financiamento eu vou deixar 30% da minha renda para morar de financiamento numa casa que vai estar que já está construída. sim. Mas é 30% eu já estou morando em algum lugar. Agora, se eu vou fazer um consórcio que está consumindo 50%, eu ainda estou gastando mais tantos num aluguel, Isso. eu posso realmente me colocar numa situação complicada que não vai ser legal para mim. E imagina, eu começar a fazer um negócio, só que se eu faço com alguém que não me atenta a esses pontos, eu me desorganizo, eu perco o direito à minha carta, Sim. eu não vou reaver esse dinheiro logo, vou reaver só no final do grupo. E os grupos de consórcio para imóvel, eles tendem a ser o quê? 10 anos, 30 anos, parecido com financiamento? Como é que funciona? Sim. Então, hoje existe uma flexibilidade muito grande, tá? Dependendo, você consegue grupos ali com 60 meses, tem grupos de 240 meses. Isso vai muito da sua demora, né, em adquirir o produto, ter acesso à carta de crédito e também o valor de taxa de administração. Quanto Uhum, menor a quantidade de meses, menor a taxa de administração do grupo. Então, uhum, quanto maior o grupo ele estiver ali vigente, né, maior uhum. também a taxa de administração. Não, perfeito. E pensando aqui, né, eu consigo ver muito dessa conversa, o principal ponto que a gente está conversando, quando você comenta de planejamento, quando Aham, você comenta dessa organização, é a gente pensar, poxa, o consórcio é uma excelente ferramenta, mas ela acaba não sendo para todo mundo. Porque não com adianta eu certeza. querer ir lá e fazer um consórcio só por fazer um consórcio. Sim, Eu preciso realmente ver se o meu perfil combina com o consórcio. sim, Não é nem se o consórcio combina comigo, se eu combino com ele. isso, Porque se não combinar, eu posso ter grandes prejuízos. com Da mesma certeza. forma como se não combinar num financiamento, porque não tem, olhando, digamos, em outros tipos de crédito, em qualquer outro tipo de aquisição que você vai fazer sem um planejamento, não importa se é um consórcio, um financiamento, se você não se organizar, provavelmente vai dar ruim. Com certeza, com Quanto de gente, certeza. quanto de imóvel que tem hoje que está em leilão, que às vezes a pessoa entra no financiamento sem se organizar, sem se Sim, planejar, tá pagando as contas, tá pagando as parcelas do financiamento, dá uma coisinha, um imprevisto, começa a atrasar as parcelas, isso. o banco vem e pega. Porque enquanto você não acabar de pagar, é aquela história, não é seu, tá alienado Sim, fiduciariamente, né? Tá alienado ao banco, tá alienado a uma administradora. Então, sim, a importância do planejamento nisso tudo. Precisa se planejar, precisa entender qual que é o teu momento atual, quais sim, são as suas disponibilidades, o que que você quer alcançar. Porque se você colocar a carroça na frente dos bois, sim, a chance de dar problema é muito alta, né? com certeza. E por isso que a gente zela por essa consultoria aqui na Santolim, porque é que nem você falou, pode ser que para determinada pessoa a carta de crédito de consórcio não seja a melhor opção. Eu tive um cliente recente que eu atendi, onde ele queria fazer aquisição, né, de uma carta de crédito contemplada, e aí a gente fez os cálculos, eu pedi para ele o estudo do financiamento que ele tinha, e no final das contas o financiamento foi mais vantajoso para ele. Uhum, Então eu liguei para ele, falei assim, olha, a gente fez aqui o estudo, enviei para ele o comparativo e para você o financiamento vai ser a melhor opção, não a carta de crédito consórcio. Então ele uhum. ficou bastante feliz por conta dessa transparência e do nosso compromisso, né, de oferecer para ele o que de fato faz sentido para ele, né? Isso que é o mais importante. Isso. É a gente se colocar à disposição para realmente entender o problema e levar
melhor solução. Sim, Se essa solução for aquela que a gente sempre oferecer, maravilha. Se a gente não conseguir atender naquele momento, vamos passar isso para o cliente também. sim, com certeza. Vamos trabalhar para cada vez mais a gente ter mais soluções para que vocês possam todos fazer parte do nosso ecossistema, mas é sempre bom a gente ter essa noção. Transparência, em primeiro lugar, é a melhor coisa Com do mundo. certeza, com certeza. Mas olha, as minhas perguntinhas, Fernando, eu acredito que já foram todas respondidas pelo senhor. Então eu fico bem contente, acho que foi uma conversa bem legal, bem instru eh, bem educativa, eu Sim, acredito. O pessoal que estiver assistindo vai conseguir ter um conhecimento melhor sobre o consórcio sim, com certeza. e sempre pensando naquele sentido, né. A gente aqui é uma empresa que está sempre à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer. A gente tem esse momento aqui do SantoCast justamente para levar um conhecimento. Então, se você tiver alguma dúvida, quer saber se faz sentido, não faz sentido fazer um consórcio, poxa, me ofereceram isso, é isso mesmo que estão me oferecendo, não é? Isso. Pode falar com a gente, pode entrar em contato, pode falar com o Fernando, a gente sempre está se colocando à disposição nesse sentido. E das minhas perguntas era isso. Você tem algum adendo, algo que você gostaria de falar que a gente não abordou aqui, que é importante? Então, primeiro eu queria agradecer, né, por essa oportunidade. É muito importante a gente criar conteúdo de conscientização sobre esse produto, né, carta de crédito consórcio. E eu me coloco à disposição, assim como o Mitch falou, a Santolim está de portas abertas para te atender da melhor forma. Então, você que tem interesse em saber mais sobre cartas de créditos imobiliárias, de veículos, entre em contato aqui com a gente. Eu vou ter o maior prazer em te atender, em te mostrar como que funciona e entender se para você faz sentido comprar uma carta de crédito. Eu acho que é importante, como a gente falou aqui, deixou bem claro, é um produto bom, mas não é para todo mundo. Então é importante você ter essa consultoria, né, de uma empresa idônea e transparente como a Santolim, para você entender se de fato para você faz sentido comprar uma carta de crédito. Maravilha. Então é isso, time. Eu gostaria muito de agradecer a você que assistiu até aqui. Espero que tenham gostado desse papo aqui com o Fernando. Espero que tenham entendido mais sobre esse produto tão interessante que é o consórcio. Gostaria de desejar apenas uma boa semana, um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu.